A fração e o número decimal são formas de representarmos numericamente uma parte de um total. Por exemplo, a fração meio e o número decimal 0,5 são números que representam a metade de um total, como por exemplo, meio quilograma ou 0,5 quilograma. Como esses dois números representam quantidades iguais, mesmo estando em representações diferentes, dizemos que a fração 1 sobre 2 é igual ao número decimal 0,5. Mas se uma fração é igual ao número decimal, deve haver um procedimento para transformar qualquer fração em um número decimal que a represente. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Eu sou o professor Anderson e hoje eu vou te ensinar como transformar qualquer fração na sua representação decimal. Bom, para te ensinar então a transformar uma fração em número decimal, eu vou utilizar esses três exemplos aqui, ó. 1 sobre 2, né, o meio, o 5 sobre 4, né, 5 quartos, e o 2 sobre 3, que é o 2 terços. Eu vou começar aqui com o primeiro exemplo, então, ó, o meio, né, 1 sobre 2, e eu vou começar por ele de propósito, tá? Porque a gente já sabe que a gente vai chegar aqui no 0,5, porque o nosso objetivo aqui, né, é entender o procedimento de transformar essa fração no 0,5, né, no número decimal que representa ela. E para você transformar uma fração em número decimal, o procedimento é muito simples. Você só precisa fazer uma divisão. Que divisão? Você sempre vai dividir o número que está em cima da fração, o numerador, pelo denominador. Então, para transformar o meio lá no 0,5, eu vou ter que pegar o 1 e dividir por 2. Vou fazer isso aqui no canto, ó. 1 dividido por 2. Bom, se você observar essa divisão aqui, ó, o 1 está sendo dividido por 2, né? E o 1, ele é menor do que o 2. Então, sempre que você chegar nessa situação aqui, ó, que você tiver no início da divisão um número sendo dividido por outro, no qual esse número é menor do que esse, você tem que acrescentar um zero aqui para você poder dividir, né? Só que quando você acrescenta esse zero aqui, ó, aqui na resposta você coloca 0, vírgula. Isso sempre vai acontecer quando você iniciar uma divisão e tiver que acrescentar um zero aqui, né? Esse número ser menor do que o nosso divisor aqui, ó. E agora sim, feito isso, eu vou pegar esse 10 e vou lá e dividir por 2, né? Então agora eu venho aqui, né, ó. Que número que eu multiplico por 2, que o resultado vai dar 10 ou vai se aproximar de 10 sem passar? Bom, esse número é o 5, né, ó. 5 vezes 2, isso dá 10. Deu exatamente 10, ó. E quando você faz 10 menos 10, o resto aqui é 0. Chegamos no resto 0, a nossa resposta é o 0,5, e essa resposta aqui, ó, é exatamente a representação decimal dessa fração aqui, ó, 0,5, que é o que a gente já sabia desde o início. Então, de novo, para você transformar qualquer fração em número decimal, basta você pegar o numerador da fração, que é o número de cima, e dividir pelo número de baixo, nessa ordem, o de cima dividido pelo de baixo. Uma coisa importante que eu devo comentar com vocês, sempre na fração que o número de cima for menor do que o número de baixo, a representação em decimal dele sempre vai ser 0, alguma coisa. Vamos para o segundo exemplo aqui, ó, 5 quartos. Para transformar esse em número decimal, basta pegar o 5 e dividir por 4, que é o que eu vou fazer agora, ó, 5 dividido por 4. Nesse caso, o 5 é maior que o 4, então eu não preciso colocar 0, aqui, né? É só dividir. Que número que eu multiplico por 4, que o resultado vai dar 5 ou vai se aproximar do 5 sem passar? No caso aqui é o 1, né? 1 vezes 4 dá 4, e quando eu faço 5 menos 4, isso dá 1. Como aqui, ó, o resto deu 1, eu tenho interesse em continuar dividindo e não tem mais nenhum número para baixar aqui, ó, eu posso acrescentar um zero, e esse zero, para ficar bem claro, ele não é desse número aqui de cima, ó, eu estou colocando um zero que não é desse número de cima, eu posso fazer isso desde que eu coloque a vírgula aqui. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando como que faz para colocar a vírgula no resultado de uma divisão, e eu vou deixar aqui na descrição. Bom, agora eu tenho 10 aqui, né? Vamos continuar a divisão, ó. Que número que eu multiplico por 4, que vai dar 10 o resultado, ou vai se aproximar do 10? No caso é o 2, né? Ó.
4 vezes 2. Isso vai dar 8. E quando eu faço 10 menos 8, isso daqui dá 2. Depois que eu coloquei a vírgula aqui, ó, eu sempre posso acrescentar um zero quando eu acabar a divisão anterior. Então, no caso aqui, eu tenho 20 e vou continuar a divisão aqui, ó. Que número que eu multiplico por 4 que se aproxima de 20 ou de 20? No caso, é o 5, né? 4 vezes 5 vai dar exatamente 20. E aí sim, temos nosso resto, 0 aqui. Então, o resultado da divisão de 5 por 4 deu 1,25, que é a representação da fração 5 quartos. 1,25. Se você perceber, ó, quando transformamos as duas frações aqui, ó, as duas primeiras frações em número decimal, a gente chegou no resto zero. Então, a gente diz que esses dois números decimais aqui, ó, são números decimais finitos, tudo bem? Vamos para o terceiro exemplo aqui, ó, tem o 2 dividido por 3. Como eu disse lá em cima, né, ó, quando o número de cima é menor que o de baixo, isso com certeza vai dar 0, alguma coisa. Vamos dividir para descobrir quanto que vai dar aí, ó. 2 dividido por 3. Bom, para iniciar essa divisão aqui, né, eu tenho que acrescentar um zero aqui, ó, e aqui 0, vírgula. Bom, agora a tabuada do 3, né? Que número eu vou multiplicar por 3, que o resultado vai dar 20, ou vai se aproximar do 20, chegar bem próximo do 20, sem passar. No caso, 3 vezes 6, né? 3 vezes 6 dá 18. E quando eu faço 20 menos 18, a resposta aqui é 2. Para eu continuar essa divisão, eu posso acrescentar um zero aqui, né? Como eu já coloquei a vírgula aqui, né? Eu sempre posso acrescentar um zero assim que eu efetuar a divisão anterior. Então, de novo, ó, apareceu o 20 aqui de novo, ó. Que número eu multiplico por 3 que vai se aproximar do 20? É o 6 de novo. 3 vezes 6 dá 18. E se você perceber aqui, ó, 20 menos 18, 2 de novo. Como o resto sempre está dando 2 aqui, e toda vez eu vou ter que acrescentar um zero, e aqui vai dar 6, e o resto aqui vai dar 2, isso vai continuar até o infinito. E aqui vai continuar dando 6 até o infinito. Nesse caso, temos que a representação decimal da fração 2/3 é 0,666, e esses três pontinhos aqui, ó, indicam que vai dar 6 até o infinito. A gente chama esse número decimal aqui, ó, de dízima periódica. E uma outra maneira de eu representar essa dízima periódica aqui, ó, sem precisar colocar os três pontinhos, é a seguinte, ó. Eu vou escrever 0,6, que é o que fica repetindo aqui, né? E eu coloco um tracinho. Esse tracinho aqui em cima do 6 indica que esse número decimal é uma dízima periódica e o período de repetição é exatamente o 6. Bom, pessoal, então esse foi o procedimento para transformar qualquer fração em número decimal. E esse número decimal ele pode ser finito, como no primeiro caso e no segundo caso, ou uma dízima periódica, como no terceiro caso. Se você gosta desse tipo de conteúdo e essa videoaula te ajudou, se inscreva no canal para continuar acompanhando o meu trabalho. Eu vou ficando por aqui e até mais!